O nosso assunto hoje é a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. A primeira lei diz o seguinte, que a resistência... O que é resistência? É a capacidade de um elemento tem de facilitar ou de dificultar a passagem de elétrons. Então, a resistência é essa capacidade de facilitar ou dificultar a passagem de elétrons. Então, ele diz que essa resistência ela pode ser medida matematicamente de acordo com a diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? Você tem, vamos lá, você tem uma pilha ou uma bateria e você tem uma diferença aqui de potencial, cargas positivas e negativas. E aí, a corrente vai fluir aqui. Aqui nós vamos colocar um A, que é um aparelho para medir a amperagem, ou seja, a corrente, tá? Aqui é a corrente, aqui é a diferença de potencial, ou a gente vai chamar de U. Diferença de potencial, U. Aqui nós vamos colocar um resistor. O símbolo do resistor é tipo um raiozinho assim, ok? Aqui nós vamos colocar um aparelho para medir justamente essa diferença de potencial aqui e depois que ele passar por esse resistor. O nome desse aparelho é o voltímetro. Então aqui nós temos um circuitozinho com uma bateria e uma resistência. E aí, a lei de Ohm diz o seguinte, que essa diferença aqui, ela é diretamente, essa resistência aqui, ela é diretamente proporcional a essa diferença de potencial, esse DDP aqui. Então, essa resistência tem uma relação direta com a diferença de potencial. Sendo assim, se nós multiplicarmos cruzado, a diferença de potencial é a resistência vezes a corrente. E como é que é esse resistor aqui? Como é que é essa resistência? Ela pode ser ômica, quando ela é constante, assim, ó. Eu tenho aqui a diferença de potencial e aqui eu tenho a corrente. Se ela for constante, ou seja, uma reta, ela é chamada, essa daqui é chamada de ômica. O que acontece com a resistência ômica? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 9. A resistência ômica, esse aqui, dividido por esse, sempre vai ser o mesmo. Ou seja, aqui é 1 dividido por 3. Aqui, 2, aqui é a tangente, né? A resistência é igual a tangente. O que é a tangente? A tangente é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Esse. É o 3. Então, 3 dividido por 1. Quem é o cateto oposto? 3. Esse aqui é 3. Esse aqui é 1. Quem é o cateto oposto? 6. O 6 aqui, ó. Esse aqui é 6. E quem é o cateto adjacente? Nesse aqui, 6 e 2. E depois, 9 e 3. Sempre a resistência aqui vai ser 3 ohms.
esse pedaço é 3, esse é 1. Esse pedaço aqui é 6, esse é 2. Esse pedaço é 9, esse é 3. Então, sempre 3 dividido por 1, 6 dividido por 2, 9 dividido por 3, sempre vai dar 3. Então, quando for uma reta, a resistência vai ser constante. Então, ela é chamada de resistência ômica. Ou seja, ela é constante. Aí, e quando não for, vai ser uma exponencial. Essa daqui, ó, pode ser assim. Essa daqui, não ômica, ela não é constante, não é uma reta. Não ômica. Então, a resistência, ela tem uma relação direta com a diferença de potencial, diretamente proporcional, e o resistor ômico, ele sempre é uma constante, ele sempre é uma reta. Então, a reta, você vai pegar cateto oposto e sempre vai ser o mesmo número. 3 dividido por 1, 6 dividido por 2, 9 dividido por 3. Então, agora, nós vamos fazer uns exercícios sobre essa primeira lei de Ohm aí. Submetendo um condutor a vários valores diferentes, a vários valores de diferença de potencial e medindo as intensidades de corrente correspondentes, obteve-se o seguinte gráfico. Aí tem um gráfico e a pergunta é, o condutor é ômico? Nós vemos aqui uma reta. Sempre que nós vemos uma reta, significa que é constante a resistência aí. Então, a resposta da letra A é sim, é ômico. Resposta da letra A, sim, é ômico. Ômico. Justificativa. O gráfico é uma reta significa resistência constante. Constante. Letra B. Qual é a resistência elétrica desse condutor? O que a gente pode ver aqui no gráfico é o seguinte. A diferença de potencial U em volts é 4. A corrente elétrica I é 3. A primeira lei de Ohm diz o seguinte: a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Ora, a resistência a resistência então vai ser igual, passa o I para baixo, a resistência vai ser igual a U sobre I. Como U é 4 e o I é 3,
resistência vai ser 4 dividido por 3. 4 dividido por 3 dá 1, sobra 1. Bota um 0, uma vírgula. 10 dividido por 3 dá 3. Então, vai ser 1,33. 1,33 ohms. A resposta. Ok? Então, vamos lá. Vamos para outra. Qual é a diferença de potencial? Diferença de potencial, nós sabemos que é o U, né? Então, a pergunta já começa aí com U. Vamos ver aqui. Qual a diferença de potencial U entre os terminais de um resistor ôhmico igual a 20 ohms? 20 ohms. Para que o mesmo seja percorrido por uma corrente elétrica de corrente de 4 amperes. Então, a corrente, pela primeira lei, né? Primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então, U, a diferença potencial vai ser igual a 20 vezes 4. Então, a diferença de potencial vai ser igual a 80 volts. Então, a resposta é 80 volts. A DDP entre os extremos de um resistor de 5 ohms é igual a 10 volts. Então, a DDP é igual a 10 volts. O resistor é igual a 5 ohms. A corrente elétrica no resistor é corrente elétrica. Essa é a pergunta. Então, pela primeira lei, U é igual a R vezes I. Logo, I vai ser igual, passa o R para o lado de lá dividindo, que ele está multiplicando. Então, como o U é 10 e o R é 5, o I é igual a 2 amperes. Então, resposta 2 amperes. Agora a última questão aqui. A curva característica de um resistor é dado ao lado. Determine a sua resistência em R e a intensidade da corrente. Bom, eu tenho aqui um par 2,10. Por esse par aqui 2,10 eu posso achar a resistência. Depois que eu achar a resistência, como aqui é uma linha reta, a resistência é a mesma. O resistor é ôhmico. Então, eu posso achar, a primeira coisa que eu posso achar é a resistência. Então, vamos lá. Eu vou achar a resistência. Pela fórmula, U é igual a R vezes I, logo, o R é igual a U dividido pelo I. Ok? Então, o R vai ser igual ao U. O U está aqui, ó. Epa. O U
é igual a 10. Tá? Então, U é igual a 10. E a corrente I vamos lá. O I é igual a 2. O I é igual a 2. Logo, 10 dividido por 2, a resistência, que é a mesma, esse resistor é ômico, é 5. Então, o resistor é ômico porque é uma reta aqui, eu estou vendo que é uma reta, é uma curva. Logo, eu vou usar aqui com o 18. O 18 vai ser a nova diferença de potencial. Essa daqui é a diferença de potencial 1. Agora eu vou usar a diferença de potencial 2. Resistência. E vou calcular a corrente 2. Aqui é a resistência 1. E a resistência 1 não, a resistência é a mesma. A diferença de potencial 1 e a corrente 1, está aqui. Então aqui, ó, essa daqui, 1 e esse aqui, e 1. Agora esse aqui vai ser o U2. Então no lugar do U2, nós vamos colocar 18. Então vai ficar assim, a resistência eu já sei que é, o U2 é 18. A resistência é essa daqui, 5. Aí eu vou calcular a corrente 2. Ou seja, 18 divide por 5 é igual ao I2. 18 dividido por 5, 5 vezes 3, 15. Aqui vai sobrar 3. Bota um zero aqui, uma vírgula. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Não sobra nada. Logo, I2 é igual a 3,6 ampere. Então, resposta 3,6 ampere.